Durante o ano de 1993, no mundo dos jogos, um novo título estaria prestes a surgir e revolucionar totalmente o que se conhecia sobre jogos durante essa época. Hoje, entenderemos como Doom foi responsável por revolucionar o mundo dos jogos para sempre. O Doom foi produzido e postado pela ID Software, empresa fundada no ano de 1991 em Mesquite, no Texas, nos subúrbios de Dallas. A empresa foi fundada por 4 membros que antes trabalhavam na empresa de informática SoftDisk: John Carmack, John Romero, Tom Hall e Adrian Carmack. A produção de Doom teve seu início em 1992, com John Carmack trabalhando no motor gráfico do jogo, enquanto a ID Software terminava Spear of Destiny, a continuação de Wolfenstein 3D. O Doom teve grandes inspirações nos filmes Aliens e Evil Dead 2, e os demônios do jogo foram inspirados em uma partida do RPG Dungeons & Dragons, que terminou em um planeta infestado deles. Tom Hall criou um documento intitulado A Bíblia de Doom, com uma história complexa, no qual 5 soldados do planeta fictício Teitenga enfrentaram demônios e viajavam ao inferno, mas Carmack rejeitou, dizendo que a história num jogo é tão importante quanto a história em um filme adulto. Conflitos internos com a equipe de desenvolvimento levaram Hall a sair em 1993. A Bíblia foi rejeitada, mas diversas ideias se mantiveram, como começar em uma base militar, mas dessa vez em uma das luas de Marte. As viagens ao inferno também se manteram, mas eles decidiram reduzir para apenas um protagonista soldado. Muitas fases e criaturas se mantiveram, mas com alterações. As fases realistas e inspiradas em Wolfenstein 3D que Tom Hall tinha dado a ideia começaram a ser produzidas, mas tiveram que ser readaptadas à medida que o desenvolvimento do jogo progredia para serem mais legais e mostrar a capacidade do jogo. As fases do primeiro episódio foram feitas por John Romero, mas como ele não podia fazer os outros 2 episódios, Sandy Peterson foi contratado 10 semanas antes do lançamento para fazê-las. A principal característica que distinguiu o Doom em seu lançamento foi a qualidade do seu mecanismo gráfico, sem nenhum paralelo com outro jogo da época. O avanço em relação ao jogo anterior da ID Software, o Wolfenstein 3D, foi conseguido graças ao novo mecanismo gráfico criado por John Carmack. Após o sucesso do jogo, sua tecnologia ainda serviu como exemplo para outros jogos do mesmo gênero, como Heretic e Hexen. Sendo um FPS ou um First-Person Shooter, Doom é jogado através do ponto de vista do personagem principal. O objetivo de cada fase é simplesmente encontrar a saída que leva ao próximo nível, um botão com o sinal Exit em vermelho, enquanto seu objetivo é sobreviver a todos os perigos ao longo do caminho. Entre os obstáculos estão monstros, barris de lixo tóxico, tetos que quebram e esmagam o jogador e portas trancadas que podem ser abertas quando se acha um cartão de acesso, chave ou interruptor. Os níveis, em sua maioria, são compostos por labirintos e os mapas possuem várias salas secretas com power-ups, como recompensas para os jogadores que gostam de explorar, e para ajudar os jogadores durante as fases, o jogo disponibiliza um mapa automático que é construído à medida que o jogador evolui dentro de cada missão. Doom é notável pelo arsenal disponível, que se tornou uma espécie de protótipo para os jogos de tiro em primeira pessoa. O jogador começa armado apenas com uma pistola e punhos para socar o inimigo, mas pode-se, ao longo das fases, apanhar armas melhores: a motosserra, a espingarda, a metralhadora giratória, o lança-foguete, o rifle de plasma e a imensamente poderosa BFG 9000. BFG é um acrônimo de Big Fucking Gun, porém, alguns jogadores brasileiros a chamam de bola de fogo gigante. No filme, aparece como Bioforce Gun versão 3.14, mas o personagem Sarge a chama pelo nome original, em tom de brincadeira. Há uma grande variedade de power-ups, como a mochila, que aumenta a capacidade do jogador carregar munição, a armadura, kit de primeiros socorros para restaurar a saúde e as esferas, que podem deixar o jogador mais forte. Há também o Berserker Kit, que permite ao jogador causar grande dano apenas com um soco. Os inimigos em Doom são um elemento principal do jogo. O jogador encara vários deles em grande número e no mais difícil dos níveis de dificuldade, encontra até 12 inimigos numa mesma sala. Existem ao todo 10 tipos de monstro, incluindo tanto humanos possuídos quanto demônios possuídos. Cada um, à sua maneira, diferentes tipos de força, indo desde os mais fracos aos mais difíceis. Peraí, John, deixa que essa parte eu falo. Doom tem um tema de ficção e horror e um enredo bastante simples, e a sua história é narrada dentro do jogo e é mostrada em mensagens entre os principais episódios. O jogador recebe o papel de um fuzileiro especial, onde seu nome não é revelado. Teorias dizem que foi feito assim para que o jogador se sentisse imerso na experiência. Mas esse fuzileiro foi deportado para Marte por atirar em um oficial superior quando o mesmo ordenou que ele matasse inocentes civis e desarmados. E ele, desse modo, forçado a trabalhar para a Union Aerospace Corporation, um complexo militar industrial que realiza experiências secretas envolvendo o teletransporte entre as luas de Marte, conhecido como Phobos e Deimos. Até que, de repentemente, algo com os teletransportadores falha e criaturas
criaturas com aparência infernal começam a surgir das áreas de dentro das máquinas. Uma resposta defensiva da segurança da base falha em deter a invasão e é rapidamente dominada por demônios, com toda a guarnição morta ou transformada em zumbis. Ao mesmo tempo, a lua Deimos sobe inteiramente sem qualquer explicação. Um time da UAC em Marte é enviado a Phobos para investigar o acontecido, mas o contato pelo rádio é cortado e apenas um deles permanece vivo. Você, o jogador, que tem a tarefa apenas de fugir dali vivo. Para conseguir zerar o jogo, o jogador precisa batalhar em 3 episódios, cada um contendo 9 missões. Knee Deep in the Dead, o primeiro episódio e o único disponibilizado na versão Shareware do jogo, se passa numa base militar de alta tecnologia em Phobos. Ele termina com o jogador lutando contra 2 barões do inferno e logo depois entrando em um teletransportador que leva o jogador a Deimos. No segundo episódio, The Shores of Hell, o jogador faz uma jornada através das instalações de Deimos, cuja as áreas mostram uma arquitetura bestial. Depois de encontrar e vencer o Cyberdemon, um sátiro demoníaco gigante com uma perna mecânica e uma bazuca no lugar do braço, a verdade sobre a lua desaparecida é descoberta. Ela flutua sobre o próprio inferno. O jogador desce até a superfície e o terceiro episódio começa, Inferno. Depois de destruir o chefe final, Spider Mastermind, uma aranha gigante com aparência de cérebro montado sobre pernas de aço e armado com uma metralhadora giratória, uma porta secreta se abre para o jogador, que provou ser forte demais até mesmo para o inferno, ser levado de volta à Terra. A história continua em um pacote de expansão de um quarto episódio chamado TIE Flash Consumed, contando a história da volta do jogador à sua casa. Doom foi e permanece notório por seus níveis de sangue e imagens satânicas, vistas pela primeira vez naquela época, gerando então controvérsias num amplo número de grupos. Doom foi criticado numerosas vezes por organizações cristãs por suas tonalidades satânicas e chamado simulador de assassinato em massa pelo coronel David Grossman, crítico e fundador do Killology Research Group. Doom causou temores quanto ao uso da então emergente tecnologia de realidade virtual para simular matanças extremamente realistas. Em 1994, levou a tentativas mal sucedidas pelo senador estadual de Washington, Phil Talmadge, de introduzir o cadastramento compulsório para o uso de realidade virtual. O jogo também foi associado ao famoso caso do massacre de Columbine, onde 2 garotos, tidos como excluídos onde eles estudavam, entraram em seu colégio disparando tiros em diversos colegas e professores. Entre as informações sobre os assassinos, que incluem os símbolos nazistas e discos de rock industrial, ambos eram também jogadores assíduos de Doom. Esses fatores fortaleceram teorias conservadoras afirmando que o jogo e músicas agressivas introduziam a mentalidade violenta em muitos jovens ao redor do mundo. Vários jogos foram criados com sua engine. Dentro deles, podemos citar Heretic, um FPS que se passa na Idade Média e conta a história de um mago que luta contra The Spiral, um demônio do abismo e as hordas do inferno dele. E Hexen, sequência do Heretic, e Strife, mistura de RPG com FPS. Após o sucesso destes clones, a engine de Doom ainda foi liberada publicamente por seus criadores. Com isso, o seu código aberto possibilitou diversas criações não oficiais que expandiram diversos elementos no jogo, criando inclusive novas versões e engines, sendo algumas compatíveis com Windows XP e seus sucessores, outras ainda com renovações nos gráficos que incluem a modelagem em 3D e porte para efeitos especiais. Além disso, usando editores de WAD, arquivo onde se encontram os principais dados de Doom, foi possível a criação de mods, como por exemplo, Cybercrime, DBZOM V7, Legacy of Suffering, Epic 01 e 02, entre outros. Esses mapas amadores são usados para competições online e single player, podendo adicionar diversas modalidades, itens, armas e monstros novos ao jogo, criando assim infinitas versões e fases alternativas. A franquia de Doom continuou com Doom 2 Hell of Earth, de 1994, e numerosos pacotes de expansão, como Ultimate Doom, de 1995, Master Levels of Doom 2, também de 1995, e Final Doom, de 1996. A maioria deles criado por fãs, sendo lançados para o PC-DOS, esses jogos foram consequentemente migrando para várias outras plataformas, incluindo 9 diferentes jogos para os consoles. A série perdeu força e o mecanismo gráfico de Doom tinha se tornado obsoleto no final dos anos 90, mas foi revivido em 2004 com o lançamento de Doom 3, uma releitura do jogo original usando nova tecnologia. Em seu lançamento, o Doom também foi responsável por popularizar a estratégia do shareware, onde o jogo era disponibilizado gratuitamente com seu primeiro episódio completo, aonde, até 1995, mais de 20 milhões de pessoas já haviam baixado o jogo. A popularização de Doom foi tão grande que até o dono da Microsoft, Bill Gates, fez uma propaganda do seu sistema operacional no fundo de uma das fases de Doom, assim demonstrando como Doom foi, e até hoje é, uma revolução no mundo dos jogos.